Vamos lá, pessoal, para a nossa atividade de figuras geométricas da página 51. Geometria, capítulo 3. Então, vocês já observaram, né, os modelos das figuras geométricas que estão sobre a mesa. Então, depois vão completar as frases com as palavras planas ou não planas. Então, lembrando aqui das figuras geométricas, que são cone, prisma, retângulo, pentágono, cilindro, cubo, pirâmide, hexágono, esfera, quadrado, triângulo, círculo, paralelepípedo. Então, vocês, pelas essas figuras geométricas, vocês observam quais são as figuras planas, que no caso é o quadrado, o retângulo, o triângulo, que são chamados de figuras planas. São figuras planas que eu uso na letra A, diz assim: os modelos que não ficam achatados quando apoiados na mesa são modelos de figura o quê? Geométrica não planas. As que não ficam achatadas, que no caso, as não planas é no caso da esfera, do círculo, do cilindro, do cone, que eles não ficam achatados, eles se rolam com facilidade, então é chamada de não planas. No caso da letra B, os modelos que ficam achatados quando apoiados na mesa são chamados de modelo de figura geométrica planas, que elas ficam achatadas, elas se apoiam bem em cima da mesa, como o quadrado, o retângulo, paralelepípedo, o cubo, a pirâmide são exemplos de figura geométrica plana. Então, na segunda questão, diz o seguinte: as faces das figuras geométricas não planas correspondem às figuras geométricas planas. Ou seja, aí nós temos aqui duas figuras que está montado dentro dessa figura aqui. Então, nós temos o pentágono e o retângulo, que essas duas figuras geométricas desenvolvem essa figura. Então, observando ela, nós vamos aqui para a questão A, que diz assim: escreva quais figuras geométricas planas correspondem às faces das figuras abaixo. Então, na letra A, nós temos o quê? Uma figura geométrica chamada de quadrado, que ela é achatada, ela se apoia bem. Triângulo, que também ele é achatado. E nós temos o hexágonos e retângulo. Então, ela diz o seguinte, que cada uma dessas figuras, ela possui o quê? Ela corresponde às faces. O que é faces? É os lados. Então, nós vimos que a figura geométrica, para ela ser montada, ela precisa de faces, ou seja, de lados. Agora, nós vamos para a página 52, para detalharmos melhor o que é cubo e paralelepípedo. Então, nós sabemos que o cubo e o paralelepípedo, ele possui o quê? Faces. E repito novamente, faces são o quê? São lados que dá o quê? O formato da figura plana. Então, as formas geométricas planas, ela possui 3 ou mais retas que se ligam entre si. Então, vamos ver lá como é que através das faces, das vértices
e arestas que monta cada figura geométrica. Então, na primeira questão diz o seguinte: Melissa e Rafael estão brincando com o jogo de tabuleiro. Observe. Então, estão com o jogo de tabuleiro e do lado tem o quê? A caixa do jogo, que lembra qual figura geométrica não plana. Então, é o que? É o paralelepípedo. Então, o formato da caixa do jogo lembra o que? A figura geométrica não plana chamada de paralelepípedo. Na letra B, o dado lembra qual figura geométrica não plana? O dado, ele lembra o que? O cubo. Então, na questão 2, observa a seguir a representação de um cubo e um paralelepípedo e faça o que se pede. Então, tá aí, para montar um cubo, ele precisa de toda essa representação. Tá indicando que ela precisa, para dar o formato da figura, ela precisa das faces, que as faces é o quê? Os lados. Então, para a representação de um cubo, ela precisa o quê? Das faces, das arestas, o que arestas são os traços, e dos vértices, que é os pontos. Para que esse ponto? O ponto que fica nos cantos. De um ponto a outro é para segurar o que? As arestas, que são os traços. Do mesmo jeito é o paralelepípedo, que diz, para dar o formato dele, precisa das arestas, que é os traços, as vértices, que é o pontinho que vai segurar as arestas, e as faces, que é onde compõem toda a representação, tanto do cubo como do paralelepípedo. E aí na questão A diz o seguinte: completa o quadro abaixo. Nós temos aí duas figuras, que é a cubo e a paralelepípedo. E vamos ver toda a representação dele, as quantidades para se montar essa figura. Então, no cubo, a quantidade de arestas, quer dizer, de traços, que é que vai dar o formato, são 12, que a gente começa a contar os 12 traçozinhos para montar o cubo. Faces, que são os lados, são 6, e as vértices, que são os pontinhos, são 8, porque as vértices é que vai segurar de um canto a outro as arestas para formar as faces da figura. Paralelepípedo, a quantidade de arestas é 12, de face é 6 e das vértices é 8. A mesma quantidade do cubo é do paralelepípedo. Então, na letra B, qual a diferença entre o cubo e o paralelepípedo? Então, a diferença é que todas as faces do cubo correspondem a um quadrado e que as faces do paralelepípedo correspondem a retângulo. Então, são as mesmas quantidades, só muda o formato, que um é quadrado e o outro é retângulo. Vamos aí continuando aí a quinta questão, dando continuidade aí da página 56, sobre pirâmides, né? Então, a pirâmide, como a imagem está mostrando aí, que observa a pirâmide representada abaixo. Então, para montar também a pirâmide, precisa das arestas, que são os traços. Quando termina, forma faces. A face, ela chama de base e também precisa das vértices, que são os pontos. Na letra A, diz o seguinte, completa a frase abaixo. A pirâmide, ela é representada por quantas vértices? Que são os pontinhos, por 7, né? De cada canto a canto. 7 faces e 12 arestas. Lembrando que vértices são os traços, as linhas,
As faces é quando já monta, que é os lados, e as arestas são os pontinhos que vai segurar as arestas. Então, na questão B, a base da pirâmide corresponde a qual figura geométrica plana? E as outras faces? Então, ela representa duas figuras, o hexágono e o triângulo. Certo, pessoal? Aí, falando aí sobre a questão que acredito que todo mundo já entendeu o que são vértices, as faces e arestas da pirâmide ilustrada. Então, é um modelo de pirâmide de base hexagonal para que vocês possam observar que as faces da pirâmide, ela não corresponde à base correspondente a qual figura geométrica plana. Então, ela corresponde tanto ao hexágono como o triângulo, certo? Então, concluindo aí a questão das figuras geométricas, relembrando que para o formato de cada uma precisa dessas partes aí, face, arestas e vértices, certo?